Na minha vida inteira de congregação, nunca vi um homem tão respeitado quanto ele. Mas nem todo brilho vem da luz. Quando me perguntam qual foi o maior escândalo que já vi na igreja, eu respiro fundo, porque a história que vou contar não é só sobre um pecado escondido. É sobre o choque que uma congregação inteira sentiu ao descobrir que o exemplo de fé, o homem do púlpito, a coluna firme da nossa comunidade, era de carne e osso. E não só isso. Era carne fraca. Vou começar do começo. Na minha congregação, tínhamos um ancião chamado Irmão Odilon. Era desses irmãos que você olha e respeita de longe, mesmo sem conversar. Voz firme, palavras doces. Quando ele pregava, os jovens ouviam com atenção. As irmãs mais velhas choravam e os músicos ficavam até com medo de errar uma nota. Ele tinha presença, unção. Era como se carregasse a reverência de uma geração inteira nas costas. Aos domingos, seu lugar era sempre o mesmo. O banco da frente, ao lado do ministério. Sempre de terno escuro, Bíblia nas mãos, olhos fechados em oração. Quando ele se levantava para tomar o púlpito, um silêncio tomava o salão. Era como se o próprio céu parasse para ouvir. E eu não estou exagerando. Havia algo no irmão Odilon que impunha temor e, ao mesmo tempo, carinho. Ele não gritava, não apontava o dedo, mas sua palavra entrava fundo, como uma espada de 2 gumes. A esposa dele, a irmã Ruth, era o retrato da discrição. Uma irmã de véu firme, de oração constante, sempre envolvida com os cultos de mocidade, com os cuidados da limpeza, com os jovens que chegavam novos na fé. Nunca vi uma mulher tão doce e tão firme na doutrina ao mesmo tempo. Era raro vê-la conversando em grupo, sempre com o olhar baixo, cumprimentava com um sorriso sincero e se retirava em silêncio após os cultos. Dizem que orava 3 vezes ao dia por sua família, e eu acredito. Eles eram o casal modelo. O tipo que, quando alguém falava, quero casar dentro da igreja, apontava como exemplo. Os 2 tinham 3 filhos já casados, todos na graça. 2 músicos e uma mocinha organista. Eu mesmo aprendi muito com o irmão Odilon. Quando precisei tomar uma decisão difícil na minha juventude, foi ele quem me chamou para conversar. Não me deu bronca. Não me julgou. Só me aconselhou com palavras brandas e um olhar que parecia ver minha alma. Filho, quem quer se manter de pé precisa andar de joelhos. Nunca esqueci disso. Ele tinha essa forma de falar, que entrava, que te desmontava sem elevar a voz. Por isso ninguém, absolutamente ninguém, podia imaginar o que estava para acontecer. Aliás, se alguém dissesse que o irmão Odilon cometeria um escândalo, seria chamado de caluniador, de sem temor. Ele era o tipo de irmão que até quando puxava uma oração, a igreja se quebrantava. Nunca faltava aos cultos. Sempre o primeiro a chegar, o último a sair. Sempre disposto a visitar um enfermo, a aconselhar um jovem, a interceder por alguém que andava afastado. A verdade é que todos nós confiávamos cegamente nele. Inclusive, ele foi quem me apresentou a doutrina com profundidade. Uma vez em uma roda de mocidade, ele disse algo que até hoje ecoa nos meus ouvidos. O maior testemunho que um homem pode ter é aquele que é sustentado pelo silêncio da sua vida, que nem precisa de palavras. A santidade se vê, e a gente via nele, ou achava que via. Lembro até hoje do culto de Santa Ceia em que ele chorou ao partir o pão. Disse que Deus estava sondando os corações, e que aquele era um tempo de arrependimento verdadeiro. Muitos foram às lágrimas, outros se reconciliaram naquele dia. Alguns voltaram para a igreja depois daquele culto. O ministério inteiro o respeitava. Inclusive, irmãos mais velhos se levantavam para recebê-lo quando ele chegava. Em 2023, ele completou 23 anos como ancião. A congregação fez uma homenagem discreta, como manda o costume. Uma simples oração, mas todo mundo sabia o quanto aquilo era significativo. 23 anos sem mácula, sem falha, sem escândalo. Pelo menos era o que todos acreditavam. O mais impressionante era como ele mantinha sua postura em todos os lugares. Já o encontrei no mercado, já o vi na rua, já presenciei visitas em que ele orava por famílias em lágrimas. Era constante. Nunca demonstrava impaciência. Nunca levantava a voz. Era calmo, centrado, equilibrado. E talvez, exatamente por isso, ninguém jamais suspeitaria. Mas o que aprendi, e foi da forma mais dolorosa possível, é que o inimigo não se assusta com aparência. E muitas vezes, ele não tenta destruir alguém de fora para dentro,
mas de dentro para fora. Eu escrevo esse primeiro capítulo com um peso no peito, porque admirar alguém e depois descobrir o que essa pessoa fez dói mais do que se fosse com um desconhecido. É como perder a confiança em um pai, em um conselheiro. É como ver uma torre desabar e deixar um rastro de destroços. Mas o que estava escondido por trás da santidade do irmão Odilon? Como aquele homem tão respeitado envolveu-se com a irmã da piedade? A verdade é que as aparências enganam, e só Deus conhece os bastidores da alma humana. Nos próximos capítulos, vou contar como tudo começou a mudar, devagar como uma rachadura invisível numa parede perfeita. E você vai entender por que até hoje, quando eu ouço o nome dele, meu coração se cala. Eu me lembro da primeira vez que reparei nela de verdade. Até então era só uma irmã da piedade, conhecida pelo nome da vila onde morava e pela presença constante nos cultos. Vestida sempre com recato, véu bem posicionado, Bíblia apertada contra o peito e uma voz doce que encantava quem ouvia os hinos que ela entoava. Era soprano, e quando abria a boca para cantar, muitos irmãos diziam que pareciam ouvir os anjos. Só que naquele dia, algo foi diferente. Ela não só passou por mim como me olhou. Um olhar direto, intenso, profundo. Não foi um olhar impuro, mas também não foi um olhar comum. Era como se ela tivesse me enxergado além da minha função, além da gravata, além da Bíblia de couro gasta nas mãos. Como se soubesse que, por trás do cooperador que todos viam, havia um homem que carregava dúvidas, pressões e até carências. Na hora confesso que desviei o rosto. Me incomodei comigo mesmo. Era uma irmã, e eu um ancião. Casado, com filhos. Não podia nem permitir esse tipo de pensamento. Mas foi ali que tudo começou. Ou melhor, foi ali que o inimigo encontrou a brecha. A aproximação foi sutil, quase imperceptível. Ela começou a me cumprimentar com mais firmeza após os cultos. Me chamava pelo nome completo. Dizia, irmão fulano, sua palavra hoje foi tão usada. Senti Deus me tocando. E depois sorria. Um sorriso que não parecia malicioso, mas que me deixava perturbado por dentro. Aos poucos começou a aparecer em todas as reuniões que eu dirigia. Até quando era em bairros distantes, lá estava ela. Sozinha, sempre com aquele semblante sereno e admirador. Eu tentava ignorar, mas a carne já estava enfraquecendo. E o pior, eu comecei a esperar por aquele olhar na congregação. Comecei a notar a ausência dela quando não vinha. Meu coração já estava se corrompendo. Mas eu ainda fingia para mim mesmo que estava tudo certo. Em casa, minha esposa começou a perceber. Ela era uma mulher de Deus. Nunca foi de escândalos, mas tinha discernimento espiritual. Um dia me olhou nos olhos e perguntou, quem é essa irmã da piedade que você tem citado tanto nos últimos cultos? Fiquei sem palavras. Não sabia que havia mencionado ela tantas vezes. Gaguejei, desconversei. Ela não insistiu. Mas a semente da desconfiança já estava plantada. E com razão. A armadilha se fechou numa visita inocente. Era um sábado à tarde. Eu estava na igreja ajeitando algumas coisas para o culto de jovens no domingo. Estava sozinho. Pelo menos deveria estar. Quando ouvi passos no corredor lateral e, de repente, ela apareceu na porta da cozinha da congregação, segurando uma sacola. Trouxe um bolo para o irmão. Fiz com carinho. Achei que estaria aqui. Meu coração disparou. Aquilo estava completamente fora do que era aceitável. Mas ao invés de repreendê-la como deveria, aceitei. Peguei o bolo, agradeci e não a mandei embora. Conversamos ali por quase meia hora. Assuntos espirituais no começo, depois elogios sutis. Ela me falou que sonhava em casar com um homem de Deus, que admirava minha postura, minha firmeza, que se um dia tivesse um marido, queria que fosse como eu. Aquilo me rasgou por dentro. Me senti lisonjeado. Me senti admirado de um jeito que fazia tempo que não sentia em casa. Ali, o laço foi firmado. Depois disso, não teve mais volta. Nosso pecado evoluiu rápido. Nos víamos escondidos em horários e locais que ninguém saberia. Eu justificava para mim mesmo que não estávamos fazendo nada demais. Mas, no fundo, já sabíamos que o espiritual havia sido rompido. A presença de Deus começou a se ausentar dos cultos onde eu pregava. A palavra já não fluía, o cântico já não me tocava. Tudo ficou mecânico, pesado, frio. E ela continuava sorrindo, continuava se fazendo de santa. Era como se nada tivesse peso para ela, e talvez não tivesse mesmo, porque, com o tempo,
Descobri que eu não era o único homem casado por quem ela já havia se encantado. A queda foi pública e dolorosa. Minha esposa encontrou mensagens no meu celular. Leu tudo. Chorou em silêncio. Não gritou. Não me agrediu. Só olhou e disse: eu já sabia, mas agora tenho certeza. Ela não foi à igreja naquele dia, mas foi ao ministério. Contou tudo. Entregou as provas. Em menos de uma semana, fui convidado para uma reunião de consideração. Quando sentei naquela sala, com os olhos de outros anciãos sobre mim, não havia mais o Espírito Santo para me defender. Só o peso da vergonha. Me afastaram imediatamente. Irmãos choraram. Outros me evitaram. A igreja se dividiu. Alguns queriam me apoiar. Outros diziam que eu era um hipócrita. E a irmã da piedade sumiu. Ninguém mais a viu. Hoje conto essa história com lágrimas porque troquei a presença de Deus por migalhas de vaidade. Troquei o altar por um abraço falso. E minha esposa, embora tenha me perdoado, nunca mais olhou para mim da mesma forma. Eu era um homem usado por Deus. Hoje sou apenas um servo arrependido. E meu maior desejo é que ninguém precise cair no mesmo abismo que eu caí para entender o valor da fidelidade, da honra e da vigilância. Não brinque com o pecado disfarçado de admiração. Ele sempre cobra um preço alto demais. Quando minha esposa descobriu tudo, não foi com escândalo, foi com silêncio. Silêncio, esse que em muitos lares dói mais que qualquer grito. Ela entrou no quarto com o celular na mão. Me entregou o aparelho. Não me olhou, apenas disse: leia, depois a gente conversa. Eu abri e ali estavam todas as mensagens trocadas entre mim e a irmã da piedade. As palavras que deveriam ter sido ditas somente para a minha esposa estavam sendo enviadas para outra. Promessas, versículos, confissões e até planos. Era uma mistura de romance e heresia. Um adultério espiritual antes de ser carnal. Minha primeira reação foi o pânico. A segunda foi o desespero. A terceira, o quebrantamento, mas era tarde demais. Naquela noite o céu se calou, tentei orar, mas as palavras não saíam. Abri a Bíblia e as letras pareciam embaralhadas. Meu joelho se dobrou, mas meu espírito estava erguido demais para se humilhar de verdade. Era como se Deus tivesse se escondido e eu soubesse exatamente o porquê. A vergonha que senti não foi só por ter sido descoberto. Foi por perceber o quanto eu havia me tornado igual aos homens, que eu mesmo havia repreendido em púlpito. Quantas vezes eu disse: cuidado, irmão. O diabo se disfarça de anjo de luz, e ali estava eu, caído. 2 dias depois recebi a ligação. Era o cooperador do ministério da minha região. A voz era firme, mas com compaixão. Ele não gritou, não acusou-se, apenas disse: o ministério precisa conversar com você, irmão. Sabemos o que aconteceu. A reunião foi marcada para um sábado à tarde. Entrei naquela sala com o coração pesando mais que meu corpo inteiro. Os irmãos já estavam todos sentados, alguns com os olhos marejados, outros com expressões duras. Não havia condenação nos rostos. Havia tristeza. O ministério não é feito só de decisões, é feito de almas. E naquele momento, eu era uma alma doente, exposta, sangrando. Fui convidado a contar minha versão. E não consegui mentir. Não tentei me justificar, nem escondi detalhes. Disse tudo. Como começou. Onde nos encontrávamos. O que falávamos. Confessei não apenas o pecado, mas a sequência de decisões erradas que me levaram até ele. Admiti que negligenciei o jejum, que deixei a vaidade entrar, que aos poucos fui substituindo a oração por palmas e emoção. No fim, abaixei a cabeça e disse: irmãos, se for da vontade de Deus, que eu perca tudo, mas que eu recupere minha alma. A sentença foi clara, mas justa. Você será afastado imediatamente do ministério. E por um tempo, também da liberdade da palavra e dos ofícios. Naquele momento não chorei. Mas quando voltei para casa, desabei. Sentei no banco da cozinha, a casa vazia, minha esposa havia saído. Me vi como um homem que havia tocado no altar com mãos sujas, como alguém que carregava a responsabilidade de guiar um povo, e tropeçou em si mesmo. No domingo seguinte fui ao culto. Como membro comum, sentei no último banco. De véu baixo, olhar ao chão. As crianças que antes vinham me abraçar olharam confusas. Alguns irmãos evitaram meu olhar, mas outros me abraçaram em silêncio. E naquele abraço,
Senti mais graça do que em muitos púlpitos que já havia ocupado. Quando o cooperador subiu e disse: "Vamos orar pelo nosso irmão. Ele precisa da igreja agora." Eu chorei como uma criança. A irmã da Piedade desapareceu. Ninguém soube mais dela. Alguns dizem que foi para outra cidade. Outros que deixou a igreja. Há quem diga que ela fez isso em outras congregações antes. Mas naquele momento, já não importava mais. A minha guerra agora era comigo mesmo, com o arrependimento, com a reconstrução da confiança da minha casa, com a volta da voz do Espírito no meu ouvido, com a restauração da honra espiritual. A disciplina me salvou, porque o que o povo chama de castigo, muitas vezes é a mão de Deus dizendo: "Volta, ainda há tempo." Se o ministério tivesse passado a mão na minha cabeça, talvez eu teria continuado afundando. Mas o freio que recebi me impediu de morrer. Hoje, ainda não voltei ao ministério, mas voltei ao primeiro amor. O banco frio da congregação, onde os anônimos adoram em lágrimas, me devolveu a essência que o microfone havia tirado. E se um dia eu tiver outra chance, que seja com mãos limpas, olhos retos e um coração que não deseja mais aplausos, mas apenas a presença de Deus. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que meu filho mais velho me olhou diferente. Era uma terça-feira, fim de tarde. Ele chegou da escola, colocou a mochila no chão e me olhou como quem carrega uma pergunta presa na garganta. Aquela expressão que a gente reconhece como pai, quando o filho quer dizer algo, mas tem medo da resposta. Ele se sentou à mesa, como fazia sempre, e perguntou: "Pai, é verdade o que disseram na igreja?" Meu coração quase parou. Naquele momento, eu não era mais o ancião, nem o irmão respeitado. Eu era só um pai, falho, envergonhado, despido da autoridade que um dia tive dentro do meu lar. Respirei fundo, abaixei a cabeça e respondi: "É, filho, é verdade." Ele não disse nada, apenas levantou da mesa e foi para o quarto. O silêncio daquele corredor me apertou mais que qualquer disciplina do ministério. Era o peso do erro, refletido nos olhos de quem cresceu, me ouvindo dizer que fidelidade era tudo. Meu filho, que tantas vezes viu em mim um exemplo de homem de Deus, agora me via como o homem que havia traído a mãe dele. É um abismo que nem todo pedido de perdão consegue fechar de imediato. Minha filha, menor, não entendia tudo, mas ela percebia o ambiente. O tom da minha esposa, a ausência do meu nome nas orações noturnas, o lugar vazio ao meu lado no banco da igreja, a falta do paletó pendurado no cabide de domingo. Certa noite, ela veio até mim, me abraçou e disse: "Pai, você ainda ama Jesus?" Eu chorei. Chorei como uma criança. Chorei como quem precisava ouvir aquilo para lembrar quem era antes da queda. A fé simples da minha filha me expôs e me curou ao mesmo tempo. Ali, entendi que meus filhos não precisavam de um pai perfeito, mas de um pai sincero. A reconquista não veio fácil. Durante semanas, meus filhos mal conversavam comigo. Meu filho mais velho, principalmente, me evitava. E eu entendi. Ele estava protegendo a mãe, protegendo a imagem que ele construiu da nossa família. E eu tinha sido a rachadura nessa estrutura. Comecei a orar por ele com mais intensidade do que orava por mim mesmo. Senhor, não deixa o erro do pai matar a fé do filho. Era meu clamor, porque eu sabia que muitos filhos se desviam não por causa do mundo, mas por causa das falhas dos seus próprios pais dentro da igreja. Uma noite levei os dois para conversar. Sem Bíblia na mão, sem pregação, só o pai, só o homem, só o pecador que queria pedir perdão. Eu errei. Errei com a mãe de vocês, errei com Deus e errei com vocês. Mas se existe algo que vocês podem aprender com isso, é que ninguém está acima da queda. E que mesmo o justo, se cair, precisa saber se levantar. Foi um momento difícil, mas necessário. Meu filho me abraçou, mas não falou nada. Minha filha disse baixinho: "Eu te perdoo, pai, mas não faz mais isso com a mamãe." Aquilo entrou como espada na alma. Na igreja, muitos ainda me tratavam com carinho, outros com distância. Mas dentro da minha casa, a verdadeira batalha acontecia. A de reconstruir a confiança, a de ser novamente um homem digno do papai, dito com orgulho. Comecei a fazer devocionais com eles, mesmo afastado do ministério.
sem a gravata, sem o microfone, mas com a alma sincera. Passei a ouvir mais do que falar, a servir mais do que ensinar. E foi aí que entendi: a autoridade verdadeira nasce da humildade. E talvez, por misericórdia, Deus estava me permitindo reaprender isso, do jeito mais dolorido. Um dia meu filho me fez um pedido. Pai, tu me leva na escola amanhã? Parecia algo simples, mas fazia meses que ele não pedia nada para mim. No caminho, ele me olhou e disse: eu ainda estou tentando entender tudo, sabe? Mas eu vi que você mudou. Aquilo me deu forças. Aquele reconhecimento não veio de púlpito, nem de carta do ministério, mas da boca do meu filho. E ali entendi que Deus já estava começando a restaurar algo que parecia impossível. Hoje, meus filhos oram por mim. Minha filha às vezes põe a mão na minha cabeça e diz: Jesus, ajuda o papai a ficar firme. E meu filho voltou a me chamar de meu herói, não por eu ser perfeito, mas por ter tido coragem de recomeçar. E se um dia Deus permitir, que eu volte a subir num púlpito, que seja com o testemunho de um homem que caiu, mas foi restaurado pela graça, pelo amor da família e pela fé de 2 filhos que decidiram me dar uma segunda chance. Desde o dia em que confessei a traição, minha esposa não me olhou da mesma forma, e com razão. Ela que esteve ao meu lado por mais de 2 décadas, que lavava minha roupa de domingo com carinho, que orava comigo antes de cada culto, que enxugava o suor da minha testa depois de uma pregação forte, que me esperava acordada com café quente após cada reunião do ministério. Ela foi ferida no lugar mais profundo, na confiança, e o mais triste é que a ferida veio do homem que ela mais acreditava. Nos primeiros dias ela só chorava, não gritou, não me ofendeu, não me amaldiçoou, mas seu silêncio era um grito que ecoava pelos cômodos da casa. O olhar dela pesava mais que qualquer correção do ministério. Era o olhar de quem dizia: por quê? Logo você? Logo comigo? Eu dormia no sofá. Ela trancava a porta do quarto. As refeições eram em silêncio, e a oração, que antes era em dupla, agora era feita cada um no seu canto. E eu chorei como nunca havia chorado antes. Não porque fui descoberto, mas porque percebi que havia destruído o que eu mais dizia proteger, minha casa. Passei a jejuar por ela. Sim, por ela. Não por mim. Jejuava para que Deus curasse sua dor, para que restaurasse sua alma, para que ela não se tornasse amarga nem endurecida, para que sua fé sobrevivesse ao meu erro, porque eu sabia. Muitas mulheres se afastam da comunhão não por causa do mundo, mas por causa da dor causada dentro da própria igreja, ou dentro do próprio lar. E um dia ela falou comigo. Foi direto, firme, mas com lágrimas nos olhos. Se você quer continuar casado, vai ter que me reconquistar. Não com palavras, mas com frutos. Aquilo me acertou como flecha. Ela ainda me dava uma chance, mas exigia o que era justo. Mudança real, não discurso ensaiado. Comecei pelos pequenos gestos. Levantava cedo para fazer o café. Lavava a louça. Lhe mandava mensagens com versículos durante o dia. Deixava bilhetes pela casa. Perdão. Eu te amo. Não era para manipular. Era para mostrar que havia arrependimento e esforço. Ela não respondia, mas não ignorava. E aos poucos algo começou a mudar. O primeiro sorriso demorou semanas. Veio num almoço quando contei algo que a nossa filha disse e ela soltou uma risada leve. Eu congelei. Quase chorei na mesa. Aquele sorriso era um sinal de que Deus estava trabalhando no invisível. Comecei a reparar que ela passou a sentar mais perto, a orar mais alto, a me ouvir com atenção quando eu falava. E então, numa manhã, enquanto eu orava ajoelhado no chão da sala, senti a mão dela no meu ombro. Ela não disse nada, só chorou. E eu soube. O perdão estava sendo gerado. A reconciliação não foi imediata, mas foi real. Tivemos conversas duras. Ela desabafou tudo o que sentia. Disse que pensou em ir embora. Disse que pensou em nunca mais olhar na minha cara. Mas também disse que lembrava das promessas de Deus para o nosso casamento. Ela não me perdoou por ser forte. Me perdoou porque foi forte em Deus. No culto de Santa Ceia algo aconteceu. Eu não participava pois estava afastado. Ela sentou ao meu lado e ao final segurou minha mão. Hoje eu entrego essa dor no altar. Horas eu deixo o passado nas mãos do Senhor.
Foi a primeira vez que oramos juntos novamente, e foi como se o céu se abrisse ali na fileira do meio. Choramos, nos abraçamos, e ela sussurrou: "Eu te perdoo. Mas nunca mais me fira assim. Hoje somos mais unidos do que nunca. Não por não termos cicatrizes, mas porque aprendemos a amar mesmo com elas. Minha esposa não apenas me perdoou, ela me reensinou o que é o amor de Cristo, um amor que corrige, que sente dor, mas que também estende a mão. E eu aprendi que o verdadeiro milagre não é um cego ver ou um surdo ouvir, é uma mulher ferida conseguir perdoar o homem que a machucou. Esse é o milagre que Deus operou dentro da minha casa. E é por isso que, se Ele restaurou o meu casamento, Ele pode restaurar qualquer um. Desde o dia em que minha traição veio à tona, a irmã da Piedade simplesmente sumiu da igreja. Não prestou contas, não buscou reconciliação, não pediu perdão, nada. A mulher que se dizia espiritual, que orava alto, que vestia longos vestidos e dava glória com as mãos erguidas, sumiu como um vento que sopra e ninguém sabe para onde foi. Por meses, evitei pensar nela. Eu tinha muito o que reconstruir em casa, no casamento, na fé, no íntimo. Mas, confesso, havia uma ferida que ainda pulsava. A injustiça, ela participou do pecado. Ela alimentou a vaidade. Ela incentivou os encontros. E, no final, me deixou sozinho para lidar com os escombros. Foi numa manhã comum que tudo aconteceu. Eu tinha ido pagar uma conta no centro da cidade, vestido simples, sem querer ser reconhecido. Ainda afastado, ainda em silêncio, mas jamais em paz. E de repente, ali na fila de uma lotérica, vi uma mulher de óculos escuros, cabeça baixa, semblante carregado. Ela tirou os óculos. Nossos olhos se cruzaram, era ela, a irmã da Piedade. Mas agora, sem véu, sem brilho no rosto, sem aquela altivez. A mulher que seduzia com palavras doces e olhares maliciosos estava murcha, como uma flor arrancada da raiz da santidade. Ela se assustou ao me ver. Tentou se virar. Eu fui até ela. Piedade. Disse com a voz baixa, firme. Ela não respondeu. Engoliu seco, tremia. Não precisa fugir de mim. Eu não vim te humilhar. Só quero entender. E ali no meio de uma calçada movimentada, ela começou a chorar. Eu achei que ia ser diferente, disse ela. Eu achei que ia ter o homem que eu queria. Que você ia largar tudo por mim. Que a igreja era opressora e que eu merecia ser feliz. Eu fiquei em silêncio. Deixei ela falar, ela continuou. Mas depois que tudo aconteceu, fui rejeitada até pela minha família. Minhas amizades sumiram. E para piorar, comecei a ter pesadelos. Não consigo mais orar. Meu quarto virou um lugar de tormento. Não sei se Deus ainda me ouve. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo. Essa mulher não precisa do teu ódio, precisa do meu perdão. E eu a perdoei, ali mesmo. No meio da rua, disse a ela, Piedade, o mal que vivemos não pode ser desfeito, mas Deus pode escrever uma nova história. Eu errei, você errou, mas o sangue de Jesus ainda limpa pecados. Ela chorou mais, eu não toquei nela. Não abracei. Não confundi as coisas. Apenas apontei o caminho da cruz e disse, volta para a casa do Pai, não por mim nem pela igreja, mas por você, porque o inferno ainda te quer. Mas o céu também. Depois daquele dia, nunca mais a vi, não sei se voltou. Não sei se buscou ajuda, mas sei que fiz minha parte e aprendi uma lição profunda. A pior derrota não é cair, é continuar no chão por orgulho. Eu caí. Ela caiu, mas Deus ainda é especialista em levantar quem reconhece sua queda. E naquele dia, Deus me mostrou que a justiça dele não é vingativa, é restauradora. Quando eu digo que Deus me perdoou, muitos acreditam. Quando eu digo que minha esposa me perdoou, alguns se emocionam. Mas quando eu digo que a igreja me perdoou, a maioria se espanta, porque o comum é o contrário. O comum é que o escândalo manche para sempre, que a vergonha seja eterna, que a cadeira fique vazia, que o nome seja riscado, que o olhar nunca mais seja o mesmo. Mas eu sou testemunha de que quando o Espírito Santo governa uma igreja, há lugar para restauração. Voltar para o banco da frente não foi fácil. Eu passei meses no fundo, cabeça baixa, sem uniforme, sem ministério. Passei pelas portas como quem carrega correntes invisíveis. Ninguém me expulsou, mas também ninguém me chamou. As palavras eram escassas, os abraços raros, os olhares pesados, e eu entendia.
Sim, entendia. Eu era o ancião que havia tropeçado com a irmã da piedade. Não era só um pecado carnal. Era uma queda pública. Uma vergonha que pingava no altar, respingava nos bancos e ecoava nos bastidores, mas como todo corpo vivo. A ferida começou a cicatrizar. Começou com uma irmã idosa, que sentou ao meu lado uma noite e disse: Eu não vou deixar o diabo tomar mais uma alma. Jesus te ama, meu filho. Depois um jovem me mandou um bilhete com o versículo 70 vezes 7. Depois um diácono me apertou a mão e disse: Eu não teria suportado. Mas você voltou. Isso é força. E por fim, o ministério me chamou. A reunião foi num salão simples. Ali estavam anciãos, diáconos, cooperadores. Alguns me olharam com carinho, outros com desconfiança. O mais velho tomou a palavra. Fulano, sabemos do seu erro. Sabemos do escândalo. Sabemos da dor. Mas também vemos o arrependimento. Vemos a humilhação. Vemos que não fugiu, não se justificou, não se escondeu. Um silêncio tomou o ambiente. Ele continuou. A pergunta que fazemos diante de Deus e dos homens não é se você errou. Isso está claro. A pergunta é: você quer continuar no caminho? Eu chorei. Quero, mas nem que seja no último banco limpando o chão. Quero ir para o céu. Ele então disse: o céu é para quem se levanta. E nós decidimos não amputar um membro que pode ser curado. Eles oraram por mim. Ali mesmo, com imposição de mãos. E naquele dia eu senti que o céu me abraçou de novo. Não me devolveram o cargo, nem queriam. Me devolveram a dignidade, o direito de ser irmão, de louvar, de sorrir sem medo, de ir ao culto sem carregar cartaz de condenado. A igreja não aplaudiu meu erro, mas também não me abandonou, e isso é o evangelho. Porque evangelho sem perdão é só religião com farda, e religião sem misericórdia vira tribunal. A igreja onde fui julgado me acolheu. O povo que viu meu tropeço, viu também minha queda de joelhos. E Deus, que conhece os corações, deu ordem aos céus: recebam-no de volta. Hoje não uso mais o paletó de ancião, mas uso o escudo da fé, mais forte que antes. Não subo mais ao púlpito, mas oro com autoridade no último banco. Não ministro cultos, mas sou ministro do arrependimento verdadeiro onde passo. Porque entendi que ser restaurado é maior do que ser exaltado. E a igreja que perdoa, é a igreja que vence o inferno. Se você chegou até aqui, talvez ache que minha história é só sobre escândalo. Mas não é sobre redenção. Sobre como o chão pode virar altar. Se você cair de joelhos e não de costas, eu era um ancião da igreja. Casado, respeitado, com anos de caminhada. Tinha voz firme no púlpito e reverência no olhar do povo. Mas me deixei seduzir, não por um corpo, mas por algo muito mais perigoso. A vaidade espiritual. Eu achava que era intocável. A experiência, os dons, os convites, os elogios me alimentaram o ego sem que eu percebesse. A irmã da piedade foi só o espelho daquilo que meu coração já carregava. Ela era jovem, bonita, bajuladora. Me olhava como se eu fosse um homem de Deus acima da média. E eu, tolo que fui, me esqueci que o maior entre vós deve ser o menor. Quando tudo veio à tona, a queda não foi só minha. Minha esposa foi dilacerada. Meus filhos se envergonharam. A igreja foi dividida. E o céu chorou. A irmã da piedade, ela sumiu. E depois, descobri que ela fazia o mesmo com outros irmãos em outras cidades. Eu fui só mais um na rede de destruição do inimigo. Mas foi no fundo do poço que eu descobri o que é. Graça não é licença para pecar. É o abraço que te levanta quando você se recusa a continuar caído. Comecei a orar como nunca, jejuar como nos tempos de mocidade, ler a palavra com sede, não para voltar ao cargo, mas para voltar para a cruz. Porque todo ministério que não passa pela cruz é só performance. Minha esposa, com o tempo, me perdoou. E isso doeu mais que o escândalo, porque o perdão dela me lembrou o que é o verdadeiro amor de Cristo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que aprendi? Aprendi que o pecado é sutil. Ele não chega com chifres. Ele chega com sorrisos, elogios, convites discretos e uma falsa sensação de importância. Aprendi que a igreja é feita de homens falhos, mas que serve a um Deus infalível. Aprendi que ministério sem vigilância vira vaidade. Que púlpito sem oração vira palco. Que louvor sem arrependimento vira show. Aprendi que o verdadeiro poder não é mandar no culto,
mas conseguir pedir perdão. Hoje, onde passo, dou o meu testemunho. Conto a verdade, com lágrimas, com vergonha, mas também com esperança. Porque se Deus me levantou, Ele pode levantar qualquer um. E você que está lendo isso, talvez esteja em pecado escondido, talvez esteja prestes a cair, talvez até já caiu, mas está com vergonha de voltar. Deixa eu te dizer uma coisa: o inferno vibra quando você finge que está bem, mas o céu se move quando você confessa. Minha história virou chacota para alguns, matéria de fofoca para outros, mas para o céu ela virou um testemunho, porque o que define um homem de Deus não é nunca cair, é o que ele faz depois da queda. Hoje eu sirvo em silêncio, mas meu silêncio é cheio de significado. É o silêncio de quem já gritou de dor, e hoje descansa na paz do arrependimento. Se você quer me julgar, tudo bem. Mas antes, lembre que o sangue de Jesus é maior que qualquer tropeço. E lembre, a irmã da piedade foi só instrumento, mas o verdadeiro culpado fui eu. Minha carne, meu orgulho, minha vaidade. Hoje eu termino dizendo: cuide do seu coração, ore mais do que prega, se humilhe mais do que aparece. Seja servo, antes de tentar ser santo, porque o altar é lugar de fogo, e quem sobe despreparado se queima. Mas quem cai e se levanta em Deus, esse não anda mais sozinho. Esse é meu último testemunho. Mas a minha nova vida, essa só está começando.